Oi, turma, bom dia, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre a unidade 4, né? Eu vou fazer a correção dos exercícios da unidade 4. Primeiro eu vou fazer a leitura dos enunciados, vou fazer alguns comentários de algumas questões e logo em seguida vou colocar a resposta, né? Vou falar a resposta. Lembrando que nesse vídeo vocês já vão ver as respostas de cada questão, tá? Mas é interessante vocês prestarem atenção tanto na explicação, para que vocês não tenham nenhum tipo de dúvida. Bom, vamos começar aí pela página 596. Na página 596, nós temos aí um mapa do Brasil, onde ele mostra uma escala cartográfica. E daí ele diz, com base nos mapas 1 e 2, explique a relação entre as escalas numéricas e o nível de detalhamento territorial apresentado. Bom, nós estudamos que a escala, ela serve, né, como uma redução da realidade para que ela possa caber em um pedaço de papel, ou então ela serve, né, como um aumento daquele determinado local para que você possa ter uma maior riqueza de detalhe. Lembrando sempre que a escala, gente, ela é inversamente proporcional, ou seja, quanto maior, né, for o tamanho dessa escala, uma menor riqueza de detalhes você terá. E quanto menor for a escala, uma maior riqueza de detalhes você vai ter, tá? Então, olha só, a melhor resposta aí para essa primeira questão é que no mapa 1, a área apresentada, ela é maior, contudo, o nível de detalhamento dessa área vai ser menor. Agora, no mapa 2, nós temos aí uma indicação, né, de uma escala menor representada, aonde nós vamos ter um maior detalhamento desse espaço pelo qual está querendo ser ilustrado. Ainda na página 596, nas atividades da número 1, ele diz: as diversas tecnologias utilizadas nos estudos geográficos dinamizaram a elaboração de produtos cartográficos. Assinale o que for correto sobre tecnologias e produtos cartográficos. Bom, essa questão aqui, nós temos aí 5 opções de resposta, onde vocês precisam marcar justamente as opções que estão certas. Então, as opções que estão certas são a número 1, a número 4 e também a número 16. No somatório dessas três, nós vamos ter aí um valor de 21. Número 2. Na número 2, nós temos duas imagens, né, de satélites aí a ser representadas, né, que estão sendo representadas. Nós temos um pequeno texto falando sobre esses satélites artificiais e na letra A ele pede para que você explique a importância do sensoriamento remoto para a vida moderna. Bom, o sensoriamento remoto, ele é uma nova forma de detalhamento da cartografia hoje. Ele hoje é totalmente tecnológico, né? Totalmente aí informatizado. E o sensoriamento remoto, ele vai dar para o ser humano uma visão melhor da superfície terrestre, né? Quando você precisa representar ou então quando você precisa pegar o detalhamento de alguma imagem, né, de algum local aonde você venha fazer um levantamento de estudo. Então, turma, o sensoriamento remoto, ele é um sistema de imagens que é capaz de fornecer informações sobre o espaço geográfico. A sua importância está relacionada aos diferentes aspectos da vida moderna, ao uso até mesmo do GPS, de alguns tipos de mapeamento, né, e de alguns tipos de controle também dessas diversas áreas da superfície terrestre. Letra B. Apresente duas contribuições atuais do sensoriamento remoto para os estudos ambientais. Bom, entre eles, nós podemos dizer aí, né, para monitorar o avanço do desmatamento de diversas áreas aí florestais, né? E nós também podemos dizer, né, nós podemos identificar os focos de queimadas que se ocorrem em algumas áreas, seja essas queimadas, né, por conta da seca ou então até mesmo por conta do homem provocando esse tipo de situação. Número 3. Na número 3, nós temos um mapa
com uma determinada orientação, né? Com um ponto subcolateral. E ele está pedindo para que vocês digam, né, exatamente aonde que esse ponto está localizado, né? Onde se localiza exatamente esse ponto que está contido aí no mapa. A resposta certa, turma, é justamente a letra E, aonde ele está situado, né, entre a parte leste e sudeste para a parte oeste-noroeste. Número 4. Na número 4, nós temos um tipo de projeção cartográfica. Lembra que eu falei para vocês que as projeções cartográficas, elas são elaboradas, né? Para que você venha ter uma certa visão da superfície terrestre de uma determinada forma, a partir do momento que ela é representada em um respectivo mapa. E daí ele pede, com as informações, né, e a imagem que vocês têm aí, assinale a alternativa correta. Então, a melhor alternativa que representa esse mapa que vocês têm aí é justamente a projeção elaborada a partir da projeção dos paralelos e dos meridianos geográficos em um cilindro que tangencia a Terra. A resposta certa é a letra D. Vamos para a número 5. Na número 5, nós também temos aí duas imagens, né? Aonde uma delas representa um ponto A e a outra representa o ponto B. E daí ele pergunta na letra A vertente que apresenta na figura maior inclinação. Essa vertente, turma, que vai representar uma maior inclinação aí, é justamente a vertente 2, indicada pelo segmento B, tá? Vale lembrar que essa representação, turma, ela é uma carta topográfica, tá? Aonde ela está representando aí para vocês uma determinada curva de nível em um determinado local da superfície terrestre. Página 598, nós vamos continuar nessa questão, agora nós vamos para a letra B. A letra B, ele diz a equidistância entre as curvas de nível representadas na figura. Essa equidistância, gente, vai equivaler a 50 metros. Letra C. Morro mais alto entre o ponto A ou o ponto B, representado na figura. E daí ele pede para que você justifique, né? O morro mais alto, turma, está sendo representado pela letra A, aonde a sua curva de nível está chegando aí a cerca de 350 metros. Lembrando que esse tipo de mapa, gente, ele é um mapa topográfico, aonde ele vai mostrar essas variações de relevo, né, essas variações de altitudes de um determinado local. Vamos para o para casa. Na número 1, ele pede para que vocês relacionem esses três tipos de projeção cartográficas com as suas seguintes definições. Então, a resposta da número 1 vai ser exatamente a letra D, aonde vai ficar a numeração 3, 2, 1, 1. Lembrando que nós temos aí duas representações cilíndricas, tá? De uma projeção cilíndrica. Número 2. Na número 2, nós temos também duas representações da superfície terrestre, né? Duas projeções cartográficas aí. E ele está pedindo para que vocês classifiquem, né, a imagem de acordo com a projeção cartográfica. Então, estamos falando da projeção plana ou então azimutal. Número 3. Na número 3, nós temos um mapa que vai falar justamente sobre a escala cartográfica. Nele, nós temos aí informações, né, como ele diz, o trajeto total da tocha olímpica em território brasileiro vai medir cerca de 72 centímetros, considerando os trechos por via aérea e por terra. E daí ele diz que a distância real em quilômetros percorrida pela tocha em seu trajeto completo é de... Ele quer justamente saber a relação aí, né, para que você possa classificar qual é a distância real, já que ele dá para você a escala no mapa e ele também passa para você a distância, né, é representada
no mapa, ele só não sabe a distância real. Então, você vai fazer a sua conta, né? Você vai fazer a escala versus a distância no mapa, que vai dar exatamente 36.000, letra C. Número 4. Na número 4, nós também temos um problema de escala, aonde ele quer saber, né, a distância entre as duas capitais. Só que ele quer saber a distância real. Lembrando que no mapa, né, lembrando que na legenda da número 4, você já tem a escala e você também tem a distância no mapa entre as duas cidades. Então, ele quer que você diga aí qual será a distância real. Então, você também vai pegar a escala versus a distância no mapa para que você possa saber a distância real. Lembrando que a distância real, ela precisa ser em quilômetros. Então, você precisa utilizar o método aí de conversão na tabela de medidas. A resposta será exatamente a letra B. Vamos agora para o Mais Enem, que está na página 599. Vamos lá. Na número 1, nós temos aí a representação, né, de uma rua, praticamente, aonde ele dá aí para vocês alguns pontos, né, de localização, a partir de algarismos romanos. E daí ele diz, considerando as informações do jornal, é possível afirmar que o terreno anunciado é o... E aí ele diz qual é o terreno, né, anunciado. Ele pede para que vocês achem qual é o terreno que está sendo indicado na figura acima, no quadro acima. Então, o terreno que está sendo representado é justamente o terreno 4. Resposta, letra D. Número 2. Na número 2, nós temos o símbolo da ONU. E esse símbolo, né, ele é uma representação cartográfica, né, ele é uma projeção cartográfica da superfície terrestre. E aí o enunciado está pedindo para que você ache o modelo dessa projeção. Qual é o modelo baseado para essa projeção? E esse modelo, gente, é justamente a letra A, tá bom? Número 3. Na número 3, nós temos um outro mapa que vamos trabalhar a questão da escala cartográfica. Então, ele dá algumas informações para vocês no mapa, como, por exemplo, a distância real. E ele também vai dar para vocês a distância proporcional, ou seja, a distância que você tem no mapa. Nesse, ele está pedindo para que você ache a escala desse mapa. Então, para que eu venha achar essa escala, eu preciso simplesmente fazer a distância real dividido pela minha distância no mapa. A partir disso, eu vou ter como resposta a minha escala de 1 para 50.000. Lembrando sempre que, dependendo da unidade de medida que o problema está falando para vocês, né, está informando a vocês, é necessário que vocês venham utilizar aquela tabela lá da conversão de medidas, tá certo, turma? Geralmente a gente utiliza muito as medidas ou de quilômetros para centímetros ou então de centímetros para quilômetros. É o que nós mais utilizamos para representar aí esses cálculos de escala cartográfica. Bom, na página 600, agora vocês precisam dar a definição de alguns conceitos cartográficos, né, que está sendo pedido aí na apostila. Então, vamos lá. Sensoriamento remoto, ele vai consistir na atual tecnologia que nós temos hoje, né, de obtenção de imagens e dados da superfície terrestre, através da captação e do registro da energia refletida emitida pela superfície terrestre, né, em sensores acoplados em satélites. O sensoriamento remoto, turma, ele é uma prática muito recente dentro da cartografia. Ele, hoje em dia, ele é muito utilizado por pesquisadores, por várias instituições aí, por várias empresas, principalmente pelas empresas que precisam captar informações, principalmente para as empresas que trabalham com exploração de recursos naturais na superfície terrestre.
GPS, o famoso GPS, né? Ele vai decodificar as transmissões, né, do sinal de código e fase de múltiplos satélites, e ele vai calcular a sua posição com base nas distâncias até ele. Lembrando que o GPS ele vai se basear através das coordenadas geográficas de latitude, longitude e também da altitude, que vai fazer interferência. Sempre lembrando que, como o GPS ele utiliza os satélites, tem que ter muito cuidado quando eles serão utilizados, porque qualquer problema, né, qualquer interrupção de sinal com esse satélite, por exemplo, ele pode recalcular uma rota para você completamente diferente. Projeção de Mercator é uma projeção cilíndrica e conforme, né? Ela vai conservar a forma e ela vai distorcer a área. Existem algumas áreas da Terra que nessa projeção elas serão distorcidas. Projeção cônica. A projeção cônica, a superfície terrestre, ela é projetada a partir de um cone, aonde depois ele é cortado e ele é devidamente planificado. Projeção azimutal é aquela sobre um plano tangente ao esferoide em um ponto, ou seja, ela também vai dar, né, uma outra projeção da superfície terrestre, ele também vai projetar a Terra de uma outra forma. Anamorfose. Bom, a anamorfose, turma, é aquele tipo de mapa aonde a superfície terrestre ela vai sofrer uma transformação, né? Os continentes vão sofrer distorções a partir daquilo que ele está querendo abordar. Então, por exemplo, se eu tenho um mapa onde eu quero abordar as principais riquezas do mundo, né? Os principais países desenvolvidos, por exemplo, e as suas riquezas, então o que vai acontecer nesse mapa? Você vai dar um foco maior nos países desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos e nos países pobres, você vai diminuir o seu tamanho. Por quê? Porque você vai representar de acordo com a sua economia. Então, a anamorfose, ela nada mais é do que a representação dos continentes da Terra baseado em uma determinada informação que você queira representar, que você queira passar. Bom, turma, por último, nós vamos ter aí a escala gráfica e a numérica. A gráfica, ela vai corresponder, né, a um gráfico que identifica quantos quilômetros da realidade nós temos em 1 centímetro de projeção. E a escala numérica, ela vai corresponder a uma razão matemática, que vai indicar a distância real em centímetros em um mapa. E por último, nós temos as linhas. As linhas, turma, elas vão representar ferrovias, rodovias, rios, canais e tantas outras informações que às vezes são necessárias estarem contidas nos mapas pelos quais nós utilizamos. Essa foi a nossa aula de hoje, turma, e até a próxima.